meus queridos amigos. Nós esperamos, e nós do Jeff esperamos que todos estejam muito bem, na medida do possível, claro. Sabemos que o momento é delicado, sabemos que o momento é difícil, mas esperamos que todos estejam bem, com saúde. E mesmo diante das dificuldades, mesmo aqueles que enfrentam doença ou algum problema maior, que possam estar se sentindo acolhidos, né, nesses momentos de estudo, preparados com tanto carinho, com tanto amor e com tanta responsabilidade, e também acolhidos e amparados pela espiritualidade maior, que com certeza está conosco. E está conosco nesse momento, sem dúvida nenhuma, que estamos aqui reunidos em pensamento para estudarmos um pouco mais sobre as palavras valiosas do Mestre, que possamos aproveitá-las na noite de hoje. E o tema será Lei de Ação e Reação. E quem nos brindará com o seu estudo será o nosso amigo Darcy Cardoso, da União das Mocidades Espíritas de Niterói, a UMEN. Então, vamos à página com o coração aberto, às palavras de Jesus, e que possamos juntos caminhar nesse aprendizado tão importante na jornada aqui na vida terrena. Então, a página de hoje se intitula Lei de Retorno, está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, vamos à página e depois faremos uma prece para ambientarmos o nosso momento de estudo. Lei de Retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus está em João, capítulo 5, versículo 29. Segue então as palavras de Emmanuel. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida, banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que comprazem no mal cancelaram as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Então, meus amigos, vamos à prece, que possamos acalmar os nossos corações e nos conectar com a energia divina, com a energia que verte do alto nesse momento e nos abraça e nos acolhe as aflições e nos ilumina, sem dúvida, o caminho diante de nossas rogativas, que possamos ser os servos fiéis que Jesus tanto precisa, pois devemos sempre lembrar que, da mesma maneira que contamos com Jesus em nossas mais difíceis situações, Ele também conta conosco
e nesse momento, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca. Que possamos nos fortalecer com suas palavras e seus ensinamentos e seguirmos juntos nessa jornada de aprendizado. Fique conosco, Senhor, amigo, nosso Mestre, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Com muita alegria nos encontramos aqui para falar, conversar, trocar ideias sobre o Evangelho de Jesus. Que os bons espíritos, os amigos espirituais benfeitores, possam nos envolver num carinhoso abraço para que possamos trazer com muita tranquilidade o tema desta noite. E o tema desta noite é a lei de causa e efeito. Para começar a falar deste tema, eu vou usar um texto que está no livro Roteiro. O livro Roteiro é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o espírito que psicografou é o Emmanuel. Então, no capítulo 7, ele dá o título do capítulo de No Aprimoramento. E eu vou trazer vários momentos desse texto, né? várias partes desse texto que eu acho muito interessante para relacionar ao tema da noite, que é a lei de causa e efeito. Porque ele vai falar nesse texto do aprimoramento do nosso corpo, por isso que é no aprimoramento, do aprimoramento do nosso corpo, que vai ter relação com o grau de evolução que nós trazemos no nosso espírito, né? Ele vai refletir, o nosso corpo vai refletir as conquistas do espírito. Então, ele fala do aprimoramento do corpo, mas ele também está falando do aprimoramento do espírito, né? Através do corpo, e ele está falando do aprimoramento do espírito também. E eu vou trazer de início, né, para iniciar o nosso assunto, o último parágrafo desse texto, onde Emmanuel vai comparar a Terra a um viveiro. Então ele diz assim: no extenso e abençoado viveiro de almas que é o mundo, pouco a pouco, de século a século, e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, aprimoramento, né? Nosso espírito constrói lentamente, para o próprio uso, o veículo acrisolado e divino com que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Então, olha que interessante, né? Ele fala que nós vamos usar variados corpos, né? E no campo das formas, mas quem vai construir esses corpos lentamente é o espírito. Então ele vai falar do aprimoramento do corpo, mas esse aprimoramento também se dá com o aprimoramento do espírito. E ele vai comparar, né, o que eu acho interessante nesse último parágrafo, é que ele compara a Terra a um viveiro. Com muita felicidade ele faz essa comparação, né? Muita propriedade. Porque realmente nós vamos entender o que é um viveiro. Um viveiro é um espaço reservado para se criar algo, para se cultivar alguma vida para que tenha um objetivo, com um certo objetivo, né? Em síntese é isso. Então, não é um espaço bruto, não é uma natureza selvagem, né? Nós temos assim na Terra espaços que são selvas, né? O oceano, né? Que tem o seu equilíbrio, mas é o equilíbrio natural. E que onde nós, vamos supor assim, um viveiro de peixes, né? Dá o exemplo que às vezes fica mais fácil com exemplo, né? Um viveiro de peixe. O que seria um viveiro de peixe? Seria um espaço reservado para fazer criação de peixes. Claro que você pode, né? Nós utilizamos
as pescas, porque é muito abundante os peixes na natureza, são muito abundantes, né? Os peixes na natureza. Mas nós também podemos criar viveiros, criar locais em que esses peixes são criados utilizando-se o conhecimento científico que nós já alcançamos para tirar o maior proveito. E qual seria o maior proveito de um viveiro de peixes, né? Depende, qual é o objetivo daquele viveiro? É fazer com que eles alimentem a população? Então, é fazer com que aquele peixe seja um peixe mais sadio possível e tenha e desenvolva mais rapidamente possível. Então, tudo isso existe em conhecimento para você fazer esse viveiro, né? Quanto mais você vai crescendo cientificamente, voltado para uma criação de peixe, você vai fazendo com que aquele viveiro produza mais. Então, esse é o sentido, basicamente, né? Dentro das nossas limitações, das minhas limitações de entendimento, para um viveiro. E acho interessante que a Terra, quando ele compara a Terra a um viveiro, a gente já de pronto entende que a Terra é um espaço que sempre foi pensado, né? Um espaço que teve orientação divina, que teve toda a nossa vida orientada e tem um sentido, um objetivo. Então, quando ele compara a Terra ao viveiro, ele diz isso, que a Terra é um espaço pensado, né, cientificamente pensado, e que as vidas que são cultivadas aqui têm um objetivo. E qual é o objetivo das vidas, né, no sentido dele comparar a Terra a um viveiro? É um viveiro de almas, né, como ele fala aqui, um viveiro de almas, que é o mundo, né? No extenso e abençoado viveiro de almas, que é o mundo. Então, o que ele quer dizer? Que nós somos almas cultivadas. Por quem? Por esses benfeitores, esses amigos. Para quê? Para que alcancemos o maior grau de desenvolvimento. E qual é o maior grau de desenvolvimento da alma? É a iluminação, né? Essa iluminação que nós vamos adquirindo com o tempo. Então nós vamos cada vez mais nos iluminando e esse processo ele vai se dando, né? Porque aqui é de século a século, de milênio a milênio, e nós vamos usando esses corpos variados, diferentes formas, né? E vamos melhorando esses corpos na medida em que a nossa alma, refletindo no corpo, o que a nossa alma vai conquistando, né? E por que ele fala que o veículo é a crisolado divino? A crisolado é purificado. Então é o veículo que vai se purificando com a nossa alma. E ele fala no final que o Senhor também nos reserva nesse corpo. Então o nosso corpo também é um lugar reservado, né, para receber essa alma, né, e para trabalhar essa evolução. E mesmo nesse processo da reencarnação, nesses processos em todo o universo, a vida é vitoriosa. Por isso que ele fala assim: o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa, porque a vitória é da vida, né? Apesar de nós estarmos acreditando que nós morremos, nós renascemos, muitas pessoas não acreditam, né, na reencarnação, mas a vida é vitoriosa em todo o universo. Então ela sempre é uma vitória. Então eu achei esse texto, esse último parágrafo muito interessante para começar o nosso estudo. Porque aí nós vamos ver o seguinte: quando é que na Terra, porque todos os mundos, né, a Terra faz parte do universo, e no universo existem muitos mundos habitados, e todos esses mundos passam pelos processos naturais da evolução dos mundos, né? E que começa nos mundos primitivos, eles começam com o mundo primitivo, tem uma fase de transição, passam para os mundos de provas e expiações, tem uma fase de transição e passam para o mundo de regeneração e daí por diante. Mas o que nos interessa é que nós aqui, nesse momento, estamos no mundo de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. Uma transição que está terminando, já está quase acabando, né? Nós estamos nos últimos momentos
deste mundo, dessa fase do mundo, da nossa terra, de provas e expiações. Mas como isso começou? Que momento isso se deu? Que momento nós passamos dos mundos primitivos para o mundo de provas e expiações? Então tem várias ideias que apresentam este momento, né? Uma das ideias está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. E ele vai dizer o seguinte, né? São pistas, né, que nós vamos recolhendo e vamos entendendo como que se deu essa transição do mundo, eu estou falando do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Porque nesse momento do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações é que nós vamos ficar mais ainda submetidos à lei de causa e efeito, né? Então vamos ver como é que acontece, né? Também limitado ao entendimento que eu tenho desse livro, porque o livro Evolução em Dois Mundos é um livro muito complicado, muito complexo, né? Não é complicado, ele é complexo, né? Então é um livro que tem até um dicionáriozinho para você aprender e ver aquele termo ali naquele dicionário. Então, quanto mais, né, a pessoa tiver conhecimento científico, melhor ela vai entender este livro, né? Como eu não tenho esse conhecimento todo científico, eu entendo alguma coisa. Então, do que eu entendi, eu vou passar para vocês nesse momento, né? A minha limitação é grande, mas eu entendi alguma coisa nesse sentido. Então ele fala assim, ó, tem um capítulo que ele fala, palavra e responsabilidade, que ele fala assim, que nós levamos, né, antes ele vai dizer que nós levamos para iniciar a emitir pensamentos contínuos, ou seja, o animal ele tem flashes de pensamento, né? E no ser humano nós também somos animais, né? Então na forma humana, quando nós adquirimos a humanidade, o primeiro momento nós começamos a emitir, né, pensamentos contínuos. Então, para que nós passássemos a emitir pensamentos contínuos, nós levamos 15 milhões de séculos para começarmos a emitir esses pensamentos contínuos. Só que com esta faculdade, e você conseguir emitir pensamentos contínuos, nós começamos a estabelecer nas tribos, né, como aquela época que nós nos reunimos em tribos, né, nós começamos a criar um oceano de vibrações de troca desses pensamentos. Então, esses pensamentos sendo trocados, né, pelos espíritos encarnados e desencarnados também, que estavam na mesma condição, estabelece um oceano de energias sutis. E uma troca também, né, porque os desencarnados, eles vêm e nós começamos a manter a nossa identidade. Esse pensamento contínuo é que dá a gente a identidade, que é diferente dos animais. Porque os animais, eles não têm uma identidade. Eles não se você coloca um espelho na frente do animal, ele não se reconhece, né? Então nós já nos reconhecemos, nós temos uma identidade, isso que permite que a gente desdobre durante o sono, que a gente reencarne também, né? Desencarne e mantenha a nossa identidade para reencarnar. Então, a partir desse momento, estabelecendo esse oceano de energias sutis, estabelecendo esse contato com o mundo espiritual, isso aí deu a gente, né? Valeu para a gente como a criação de quase uma instituição. Instituiu-se este momento de as faixas que ele fala que são as faixas inaugurais da razão. Nós começamos a entrar inaugurar essa idade da razão, né? E aí os espíritos, percebendo isso, eles passaram a dosar a sua influência. Eu vou ler aqui o que ele fala, que é muito bonito, né? Ele fala assim: valendo-se dessa instituição da permuta constante que eu falei, né?
inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão, convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Eu acho esse texto muito bonito. Além de falar uma verdade, né, que é a natureza, mas eu acho muito bonito, né? Então eu acredito que esse foi o momento que nós fomos convidados, né, a conduzir a nossa jornada com responsabilidade. Então foi aí que nós começamos a ficar mais submetidos à lei de causa e efeito. Tudo que nós começamos a fazer, nós estávamos aí começando a nos responsabilizarmos pelas consequências, não é? Então esse foi o momento que eu acho que nós começamos, né? E foi a transição, talvez, para o mundo de provas e expiações. Por quê? Se nós estamos submetidos à lei de causa e efeito, e se nós começamos, então, a colher aquilo que plantamos, não é? Então nós começamos a entrar no mundo de causa e efeito, né? A lei o mundo de prova e expiação. Então, eu também a gente pode fazer uma metáfora para perceber como é que os espíritos agiram conosco, como a gente faz com uma criança. Uma criança é um símbolo muito interessante, simbolicamente representa muito interessante esse momento dos espíritos para conosco, porque você quando você está responsável por uma criança, até uma certa idade, você percebe que ela está completamente sob sua responsabilidade. Tudo que acontece com aquela criança é responsabilidade daquele adulto que está ali cuidando daquela criança. Mas a criança vai se desenvolvendo, vai amadurecendo e ela vai assumindo responsabilidades. Então ela começa a andar, ela começa a falar, ela começa a ter vontades, né? E a gente vai dosando, como os espíritos, nós vamos dosando a nossa influência para aquela criança. Até que chega um momento que aquela criança vai se transformando no adolescente, vai ficando adulto, e você sente que você já não está mais responsável por aquele adulto. Aquele espírito agora ele tem autonomia. Você pode influenciar de outra forma, mas você não é responsável mais por aquele adulto, né? O adulto tem a vida, ele é responsável pela vida dele, ele tem autonomia das suas ações. Assim foram os espíritos nesse momento. Eles foram dosando, porque até então, antes de nós estabelecermos esse oceano de energias sutis, nós éramos totalmente influenciados e dominados, né, pelos espíritos superiores. Nós éramos conduzidos muito mais por esses amigos espirituais. Depois que nós começamos, e muito também ele fala muito nesse livro, muito por conta do desenvolvimento da nossa palavra, da nossa forma da nossa comunicação, isso deu a gente essa característica. E essa característica fez com que os espíritos fossem dosando a influência e nós então assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. Justo, né? Justa responsabilidade no momento justo, né? Justiça, né? Porque também nós sabemos que muitos de nós, né, muitas vezes nós não permitimos que as crianças, né, sob nossa guarda, sob nossa responsabilidade, elas vão crescendo e nós vamos querendo assumir o controle, né, controlar a vida daquela criança, né, numa forma às vezes que não é muito sadia. Mas se formos sadios, nós vamos deixando a criança, né, e que eu acho que acontece na maioria das vezes. Então os espíritos fizeram isso conosco e nós entramos então nessa faixa inaugural da razão, assumimos a razão e assumimos também o controle e a responsabilidade das nossas atitudes, né? E aí entramos nesse mundo de provas e expiações. Aquilo que você faz, você vai responder pelo aquilo que você faz. Por tudo que você planta, você tem que colher. E aí o Emmanuel vai falar nesse texto, né, no aprimoramento, que é muito interessante, ele vai falar, né, que nós
é necessário que a gente encarne, né? Porque existe um progresso que só se dá com essa relação, né? Da matéria com o espírito. Então esse processo ele vai se dar no sentido de que a matéria ela tem é, as suas condições. Existem condições que nós temos que atender, né? Da matéria. A matéria exige um trabalho também, né? Para você manter o seu corpo, por exemplo. Nosso corpo ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele precisa de exercício. Então ele tem, né, de sono, né, do descanso. Então tudo isso são as condições básicas que nós temos que atender do nosso corpo. Mas nós temos também as condições espirituais. E ele fala nesse texto que nós estamos entre então essas duas forças. A força da matéria, né, dos convites, da necessidade da matéria, as necessidades básicas do corpo e as necessidades da nossa alma. Então essas duas forças elas vão representar esse momento da nossa terra, do momento de mundo de provas e expiações. Então o nosso progresso vai se dar quanto mais nós saímos dos desafios, né, da matéria, de atender às questões na matéria, para partir para o mundo do espírito, que o Emmanuel diz que o mundo do espírito é o mundo das ideias, pensar mais, né, atender mais às questões das ideias. Então nós vamos cedendo aos nossos instintos de sobrevivência, que são os instintos da defesa da vida material, para, vamos dizer assim, um instinto de sobrevivência, mas para as ideias espirituais. Então esse trânsito que nós vamos intelectualizando, ele considera que esse momento, né, é que você vai intelectualizando a matéria, você vai assumindo maiores dá valor maior às questões espirituais do que às questões materiais. Até chegar a um ponto de você dar a própria vida, né, a própria vida material, você aceitar uma morte física para defender um ideal. Você dar a morte física para atender ao amor, né, uma questão de alguém que você gosta, né? de uma emoção que você sente. Né? Então esse é o ponto máximo do nosso desenvolvimento. Né? Tem aquela música que diz: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Mas nessa vida aí não é doar a vida fisicamente, você não precisa morrer pelo seu irmão. Mas todo momento em que você atende a uma necessidade do seu irmão, em detrimento, às vezes, de questões pessoais, né? de seus ideais, você altera seus ideais, muda de caminho para atender ao seu irmão, deixa de atender a um desejo seu para atender um desejo do seu irmão, né? Você está fazendo isso, está doando a sua vida, aquilo ali era a sua vida, você está doando a sua vida pelo irmão. Então você está se mortificando para auxiliar ao outro. E quanto mais você vai fazendo isso, você vai deixando os seus interesses, botando seus interesses abaixo dos interesses do seu irmão, pensando mais no outro do que em você mesmo, você vai crescendo nesse sentido, né? No sentido espiritual, dando a sua vida pela vida do seu irmão. Então essa é a evolução que o Emmanuel fala nesse livro, no aprimoramento, nesse texto do aprimoramento. E ele fala também, traz uma ideia também muito interessante, que esse momento, né, que nós estamos passando, que é um momento de aprimorar a nossa matéria, de refletir na matéria cada vez melhor, nossa iluminação vai melhorando a nossa matéria a partir do momento que nós vamos refletindo o nosso espírito na matéria. Ele vai falando que nós temos um espaço para o erro, porque o erro
é o elemento, né, a ferramenta pedagógica desse momento que nós estamos passando na Terra, de provas e expiações. Nós temos um espaço onde o erro é aceitável e tem essa significação, né, significa essa ferramenta pedagógica, que é o momento que você só aprende se você comete alguns erros e aprende com aquele erro. Então, esse erro que você tem nesse espaço aceitável, ele atende a esse processo de aprendizado, né? Você erra, você acerta, vai errando, vai acertando. Mas é um espaço que existe de aceitável para aquele erro e que conforme você vai também desenvolvendo espiritualmente, esse espaço vai diminuindo. Você vai errando, vai se equivocando cada vez menos, porque esse equívoco é a distância que tem do seu mundo íntimo, né? A Joana fala que nós temos um eu cósmico, né? Que nós devemos fazer a viagem essencial, a viagem que nós devemos fazer para dentro de nós, para encontrar essa identidade cósmica que nós trazemos como gene divino, gene de Deus em nós. Então, esse momento que nós estamos passando de provas e expiações e que nós adquirimos o justo, a responsabilidade justa pelos nossos atos, nós estamos aprendendo, né, desenvolvendo e vamos alcançar essa iluminação. Vamos chegar ao momento que nós estaremos mais iluminados com este espaço de erro menor, reduzido e alcançando, né, a iluminação. Mas ele fala também que quando nós, de equívoco em equívoco, vamos rompendo, vamos saindo desse espaço onde o erro é aceitável e vamos caminhando além desse espaço, nós vamos nos equivocando, nós vamos errando muito, nós vamos nos afastando muito da nossa identidade, né? Dos nossos princípios. E nós vamos chegando a ficar cada vez mais distante. E nós teremos que voltar, né? Nós não vamos nos afastar e vamos ficar lá eternamente. Uma hora nós vamos sentir a necessidade, né? Porque a maturidade vem com todos esses erros, com todas essas dificuldades, e nós vamos sentir a dificuldade. Vai soar para nós o momento da maturação que nós vamos querer voltar, né? Vamos ter aquela intenção, aquela saudade de nós mesmos, né? Saudade do nosso íntimo. E ele vai falar que, então, nesse momento, quanto mais afastado você estiver da sua proposta divina, da sua existência, né? da sua proposta de iluminação, mais difícil será a volta, né? a esse eu cósmico que diz a Joana de Ângeles, né? E aí ele vai falar que, para isso, muitas vezes, nós vamos criar situações muito difíceis, né? Nós vamos projetar no nosso corpo situações difíceis, porque o corpo vai aprimorando conforme nós vamos evoluindo, mas ele também pode refletir esses equívocos, essas dificuldades muito grandes, né? Então a matéria também pode refletir e muitas vezes é um processo positivo, né? Não é um processo negativo. Quando nós vemos, né? Nós temos na família, nós não passamos muitas vezes, mas nós vemos e não sabemos se passaremos, né? Porque nós estamos numa encarnação equilibrada, né? Harmonizada, com certos desafios, mas não sabemos se no futuro nos reserva uma encarnação com maiores dificuldades. Nós não sabemos o que nós fizemos no passado e se nós estamos nos preparando para ter maturidade para conseguir vivenciar uma experiência muito difícil, né? De uma limitação muito grande, né? Então isso podemos estar preparando a nossa alma, o nosso espírito com essas encarnações, mas acumulando experiência para poder viver com maturidade, sem prejudicar a nós ou outra pessoa, essas experiências mais difíceis. Então ele vai falar assim, ó, suicidas, ele vai falar, quando nós alcançamos esse momento, né, que nós estamos muito distantes
desse espaço onde o erro é aceitável e que esse erro funciona e tem para nós o sentido da ferramenta pedagógica para o nosso aprimoramento, e quando nós estamos muito afastados, equivocados demais. E ele fala também que esse momento é o momento do desequilíbrio emocional. Quando nós nos afastamos, nós começamos a ficar muito desequilibrados emocionalmente, né? E criamos para nós, na nossa mente, como se fosse uma prisão, nos aprisionamos nesses pensamentos equivocados e nos alimentamos deles, né? Muitas vezes repetimos essas encarnações porque aqueles pensamentos ficam em nós como se fosse um vício, né? Porque nós nos alimentamos dessa prisão e até quebrar essa estrutura é um processo muito difícil. E muitas vezes nós encontramos nessas encarnações no corpo, num corpo limitado, no corpo que está sofrendo, uma porta para alcançarmos essa saída, né? Então ele vai falar assim, ó, desse modo, quer dizer, quando nós estamos lá distantes, saímos muito dessa faixa, né? Estamos muito afastados da nossa identidade cósmica, do nosso eu divino, nós somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais. Então, imagina quanto você agiu nesse momento, nessa equivocado, para poder ter essa reação, né? E construir com o seu espírito esse corpo com dificuldades congeniais. Congeniais é de nascença, né? Você nasce com aquele problema, né? Você não alcança aquela dificuldade ao decorrer da sua vida. Você já nasce com aquele problema, aquela dificuldade, né? Então a gente fala assim, suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas. Criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles. E grandes delinquentes recetam a viagem do aprimoramento moral na esfera de provas terríveis, quais sejam as de enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. Então, são essas figuras que nós entendemos, né, que nós vemos, e que nós não acreditamos que ali, né, a gente acha uma injustiça muitas vezes, e quando acontece conosco, né, porque eu, e a gente vai fazendo aquele ato de rebeldia muitas vezes, nos rebelando contra as orientações e a sabedoria divina. Então, claro que nós devemos lutar contra as nossas dificuldades, nós devemos lutar para melhorar nossas condições de vida, com certeza, né? Tudo que é problema nós devemos lutar para resolver, mas não ficar revoltados se aquele empenho nosso não dá resultado, né? Devemos ter um grau de conformação em relação aos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, né? Sabendo que tudo é a vontade de Deus, tudo que nos acontece é a vontade de Deus, né? Então nós vamos, para encerrar a nossa fala, né? Nós vamos colocar uma página da Joana, né? Porque não é para desanimar a gente esse momento. Nós estamos lembrando que nós estamos terminando esse momento de provas e expiações, que leva muito tempo, né? Levou muito tempo. Nós estamos agora terminando. E para encerrar nossa fala, nós vamos trazer uma fala de Joana de Ângeles, que está no livro O Homem Integral, né? No primeiro capítulo, fatores de perturbação, e ela fala assim, a sua identidade cósmica é como se fosse assim um roteiro também, né, para a gente seguir, né,
que quando nós estamos nesse processo de dificuldades muito grandes, né, de problemas muito grandes, e nós temos que agradecer a Deus, né, por estarmos passando por essa dificuldade, mas tentar resolver com toda certeza, mas com paciência, né, com tranquilidade. E ela fala então para a gente assim: a sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo-se ao amor, que gera confiança, que arranca da negação e o iriza de luz, de beleza, de esperança. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis o seu fanal. Por que ela fala que buscar os valores que dormem soterrado no íntimo é a razão da existência corporal neste momento? Porque no mundo de regeneração, estas dificuldades não vão existir. Nós não vamos ter esses valores soterrados no nosso íntimo. Eles já vão fazer parte da nossa expressão natural. Eles vão estar integralizados na nossa vida, né? Então, esse é o momento. Mas nesse momento, com essas dificuldades, com essas propostas, né? Com todos esses equívocos que nós passamos, esses espíritos amigos, esses espíritos benfeitores, depositam em nós essa confiança de criar esta sociedade mais feliz. Está em nossas mãos, especialmente nesse momento que nós passamos por esse momento de transição e que nós devemos nos associar a ideias, a pessoas, a sentimentos, emoções, rejeitar todas essas emoções que falam para a gente de derrota, de tristeza, de amargura, e nos associarmos a essas ideias, esses irmãos, a essas emoções que falam de esperança, que falam de amor, que falam de alegria de viver. Mesmo diante dessas situações constrangedoras, nós vamos alimentar em nós a alegria de viver, a sadia alegria de viver, né? Encontrando em nossa vida, fazendo o máximo para encontrar na nossa vida o sentido, né, da nossa vida. E com certeza nós vamos encontrar esse sentido no outro, né? Ajudando o outro. Como eu falei, fazendo cada vez mais com que os nossos interesses fiquem submetidos aos interesses do outro, que nós possamos priorizar mais o interesse do outro, cada vez mais o interesse do outro, em detrimento do nosso interesse. Essa é a verdadeira caridade, como está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A pessoa calar os seus interesses e atender os interesses dos outros, né? Isso é a verdadeira caridade. Então essa é a nossa mensagem, né? Nós estamos vivendo neste mundo de provas e expiações, responsáveis pelos nossos atos e terminando, né, esse momento e no futuro, no mundo de regeneração, ainda sempre estaremos submetidos à lei de ação e reação, porque essa é uma lei que determina a estrutura do universo, né? Mas cada vez mais agindo no bem e com certeza recebendo aquele bem em nossa vida, né? Então que os mentores, os benfeitores nos iluminem nesse momento e que eles possam abençoar toda essa comunidade do Grupo Espírita Francisco de Assis, que vocês estejam sempre ligados ao Francisco e a Jesus. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então neste momento, querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, elevamos o nosso pensamento em comunhão para alcançar os páramos celestiais, de onde
parte as ideias melhores, as ideias de esperança, as ideias de fé, as ideias de alegria de viver. E que esses benfeitores que nos assistem nesse momento possam visitar também todos aqueles que estão em nosso coração e nossa mente, levando estas vibrações que nos envolvem nessa hora. Que a bênção do Mestre possa continuar abençoando a toda a comunidade do Grupo Espírita Francisco de Assis. Que assim seja, graças a Deus.